Corinthians e São Paulo já se enfrentaram 18 vezes na Neoquímica Arena até hoje. Foram incríveis 11 vitórias do Timão e 7 empates. Mas apesar desse número expressivo, o torcedor são paulino e imprensa colocaram o time tricolor como favorito em algumas dessas partidas no estádio corintiano. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 vezes que o São Paulo achou ser favorito contra o Corinthians em Itaquera e se deu mal. Mas antes é preciso entender o porquê de tanta confiança se nunca venceram sequer uma partida na arena. Bom, eu tenho uma opinião pessoal de que o torcedor do São Paulo é uma espécie de flamenguista tricolor. Quando o time está em crise, eles desabafam mesmo, xingam e exageram, dizendo até que aquele time vencedor não existe mais e nunca mais vai existir, entrando quase em uma depressão profunda. Porém, qualquer mínima sequência de bons resultados não demora muito para você ouvir a frase "o campeão voltou". Agora que a gente já entende como funciona a cabeça de um São Paulino iludido, vamos ver as 3 vezes que o São Paulo tinha certeza que o tabu seria quebrado, mas acabaram se frustrando. Para começar, vamos relembrar um jogo tenso para Fiel no ano de 2018. O Corinthians até começou bem aquela temporada com o Fábio Carille, porém após a saída do treinador e posteriormente a efetivação de Osmar Loz e depois a chegada de Jair Ventura, o torcedor estava ansioso para o ano acabar, pois o Corinthians estava com um sério risco de rebaixamento, tanto é que escapou por pouco. O São Paulo, que era dirigido por Diego Aguirre, ficou um bom tempo como líder do Brasileiro, embora não tivesse no auge naquele momento. Tinha um time mais organizado e chegou na Neoquímica Arena com uma confiança elevada, pois podia ser um dos responsáveis pelo rebaixamento do rival. O jogo era válido para a 33ª rodada, e qualquer placar poderia definir alguma coisa de boa ou de ruim para o Timão. O Corinthians entrou em campo com Cássio, Fagner, Henrique, Léo Santos e Carlos Augusto. No meio-campo, Ralf, Arauz e Jadson. E no ataque, Pedrinho, Romero e Danilo como centroavante. O São Paulo assustou no início, mas o impedimento foi marcado. O Corinthians tentava fazer uma pressão, mas pecava nas finalizações. O jogo era lá e cá, com uma pequena vantagem corintiana. Até que acontece esse lance. Por dentro aí bate. A bola acho que entrou, hein? Mas tudo bem, porque foi contra o Corinthians, então não foi roubado. No final do primeiro tempo, o Arauz acerta o rosto de Reinaldo e é expulso. E é nesses momentos que o torcedor de qualquer outro time jogaria a toalha de vez, menos a do Corinthians. Com 1 a menos, o Corinthians parecia ter voltado mais forte para o segundo tempo. O Corinthians fazia uma pressão até que aos 26 minutos do segundo tempo, um jogador improvável no ataque aparece para abrir o placar. O Ralf! Do Corinthians! O Corinthians continuou pressionando e quase marcou com o Léo Santos. Mas quem marcou foi o São Paulo aos 35 minutos. O jogo terminou empatado. Naquele momento a torcida sabia que podia acreditar em dias melhores. Já os são paulinos ficaram sem acreditar. O segundo da lista foi, sem dúvida nenhuma, o jogo que o São Paulo tinha mais certeza de que venceria. Na verdade, a expectativa era de que o São Paulo devolvesse a goleada humilhante de 2015 por 6 a 1. O Corinthians era treinado por Wagner Mancini, que chegou para tirar o time da parte de baixo da tabela, enquanto o São Paulo era líder absoluto do Brasileirão, sendo naquele momento treinado por Fernando Diniz. O São Paulo era um time muito forte e costumava golear os seus adversários, inclusive o Flamengo no Maracanã. Mas vamos ao jogo. O Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Gabriel, Cantilho e Casares. E olha só o ataque: Ramiro, Otero e Léo Natel. Na teoria, o São Paulo tinha que fazer valer o seu favoritismo e atropelar o Corinthians. Tudo isso na teoria, porque na prática o Corinthians tomou conta e dominou todas as ações da partida. Começando com essa finalização de Léo Natel. O Corinthians chegou mais uma vez em ótima jogada de Fagner e Casares, mas o Léo Natel não aproveitou de novo. O São Paulo pouco ameaçava, até que Cantilho faz um ótimo lançamento para Otero, que podia até ter tocado para o Casares, mas ainda bem que não tocou. O São Paulo ainda teve essa chance de falta, mas o Corinthians era mais perigoso. O São Paulo só chegava em bolas paradas. No segundo tempo, o Corinthians brinca de perder gols, primeiro com o Ramiro. Otero também tentou. Como eu disse antes, o São Paulo só chegava em cobrança de falta. Aí o Corinthians ganha o presente do Thiago Volpi, mas o Camacho fez isso aí.
Fim de jogo, 1-0 Corinthians. O São Paulo, depois desse jogo, começou a oscilar e perdeu a liderança do campeonato, o que tornou a vitória do Corinthians ainda maior. São Paulo, sexto colocado do Brasileiro, nas oitavas da Sul-Americana e semi da Copa do Brasil. Segundo seus torcedores e imprensa, o favorito para vencer os 2 jogos. Corinthians, considerado o azarão, mesmo jogando em casa. Na verdade, não só jogando em casa. Jogando em uma casa contra o São Paulo, que desde 2014 tenta vencer por lá e não consegue. Mas para muitos isso não importa, pois agora vai ser diferente. Pois o São Paulo nunca esteve tão perto desse feito, nunca esteve tão forte. Nunca foi tão favorito para vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E aquela história que a gente sempre ouve. Tudo bem que o Luxemburgo ainda não achou o time ideal e que estamos mal no Brasileiro. Mas será que o futebol é assim tão racional? Será que é assim tão lógico? Eu acredito que se fosse assim, esse tabu já teria sido quebrado. Só para se ter uma ideia, o Corinthians inaugurou a sua arena antes do Palmeiras inaugurar o Allianz Parque. O time alviverde até manteve um tabu contra o São Paulo por um tempo, mas que já foi quebrado há muito tempo. Enquanto isso, na Neoquímica Arena eram 17 jogos, 10 vitórias do Timão e 7 empates. Mas, para muitos, isso não conta, pois o São Paulo não perde há 3 anos na Arena. Então chegou a hora disso acabar. O primeiro tempo foi de dar sono, pois deu para identificar que essa escalação era só para espelhar o time do São Paulo, que não tem jogadores de lado de campo e que joga mais por dentro. Sendo assim, as duas equipes focaram em não deixar o adversário jogar, cada um o seu estilo. Um primeiro tempo do Corinthians para ser esquecido, pois tinha que fazer valer o seu mando de campo. Já no segundo tempo, Luxemburgo conserta o erro, colocando o Adson, que tenta fazer o cruzamento, a bola bate na zaga e sobra para o Maicon, que achou o cara certo. Pouco tempo depois, Luciano empata o jogo e põe para fora toda a sua raiva do Corinthians e frustração por não ter sido melhor aproveitado no Timão. Só que, na minha visão, ele teve muitas oportunidades de jogar, mas teve algumas lesões e o máximo que conseguiu foi ser reserva do André. Mas um feitiço voltou contra o feiticeiro, pois ao chutar a bandeira de escanteio do Corinthians com o símbolo corintiano e encarar a torcida, tomou o cartão amarelo e ficou de fora do jogo da volta. Situação chata para o São Paulo que piorou, pois o destino que a todo custo tentava destacar um jogador que ama o clube como poucos, um jogador que é exemplo de atleta e de superação, que representa exatamente o que é ser corintiano, mesmo com raízes cariocas. Um jogador que estava onde provavelmente não deveria estar, como por exemplo dentro da área, mas ele estava lá, na grande área, recebendo um lançamento perfeito de um zagueiro quase perfeito. A bola ainda fez de conta que não ia sobrar para ele, mas é claro que ia. E sobrou. Renato Augusto fez de bico, 2-1 Corinthians. É claro que cada jogo tem sua história, mas já são 18 jogos, 18 histórias, com vários jogadores diferentes, mas sempre com o mesmo final.